O tema do nosso vídeo de hoje é a coragem de enfrentar o paisagismo. Oiê, eu me chamo Luara, sou paisagista e aqui juntos nós refletimos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Eu te convido a puxar uma cadeira, sentar aqui pertinho de mim para a gente bater um papo. Se você está começando no paisagismo ou já atua há um bom tempo na área, vai se lembrar do início, onde tudo é muito desafiador. Quando nós pegamos um terreno muito difícil, com um solo muito pobre, ou um desafio muito grande, algo muito diferente das poucas experiências que nós tivemos antes, porque tudo gera muita insegurança, porque é tudo muito novo. Dá um frio na barriga e tudo você pensa que é demais para você, que você não vai dar conta, tudo gera um medo muito grande por conta da insegurança. Mas se você está começando agora ou pensa em começar, tem essa vontade muito grande dentro de você, deixa eu te falar a verdade. Todo mundo já passou por isso. Se você está mais tempo no paisagismo, você vai concordar comigo. Todo começo é assim, ainda mais numa área tão multidisciplinar como o paisagismo, o que torna o desafio, ao meu ver, bem grande, porque são muitas disciplinas ao mesmo tempo. Então, todo mundo já passou por isso. Calma! Vai se sobressair quem escolher continuar apesar do medo, quem persistir. Como você já deve ter percebido, hoje nós vamos falar sobre coragem, um tema muito importante nesse início de ano que vai moldar o nosso posicionamento aí ao decorrer de todo o ano, né? E o nosso versículo base hoje será 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 32 ao 33, porque não tem como falar sobre coragem sem mencionar Davi. Então, disse Davi a Saul: ninguém deve perder o ânimo por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Gente, o contexto, né, dessa conversa aqui entre Saul e Davi é o seguinte: esse é um pequeno trecho da famosa história entre Davi e Golias. E eu fico muito empolgada para falar dela porque é espetacular o tanto de coisa que a gente aprende com essa história. E os filisteus, eles estavam em batalha, né, contra os israelitas, e ninguém tinha coragem de lutar contra Golias. Fora que o exército dos filisteus era muito mais preparado. Golias, que era um gigante, pediu para que um homem lutasse contra ele e quem ganhasse iria servir o outro, ou seja, se os israelitas ganhassem, iriam servir os filisteus, e se os filisteus ganhassem, iriam ser servos dos israelitas. Então era esse o clima ali no campo de batalha. Quando os israelitas ouviram isso, eles ficaram com muito medo. Tá ali no versículo 11 do capítulo 17, mais ou menos. E durante 40 dias não apareceu nenhum homem. Todo dia Golias ia lá, se apresentava. Eles estavam em acampamento, né? Ele ia lá, se apresentava e não tinha nenhum homem, tinha coragem de enfrentá-lo. E Davi, ele não estava lá para lutar. Ele só foi porque o pai dele pediu para ele levar comida para os irmãos dele, porque os irmãos dele estavam sim ali no acampamento para lutar. Então Davi vai só para levar o mantimento ali para os irmãos. E quando ele ouve a afronta do gigante, ele fica muito bravo. E no versículo 26, depois se vocês quiserem ler, ele diz assim: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Leiam, tá? Vou deixar aqui um dever de casa para vocês. Leiam 1 Samuel, capítulo 17 inteiro, que é a batalha, né? Davi e Golias.
Gente, é incrível. É assim, eu sou apaixonada. E agora eu te pergunto, dando o contexto ali, e ele vira para o rei Saul e ele fala que ninguém vai perder o desânimo, que é o nosso versículo base de hoje, porque ele vai lutar. Ele nem estava ali para isso, gente. Que ele iria lutar contra o gigante. Um menino pequenininho, que nunca tinha ido para uma batalha, né? Ele nem tinha espada, nada dessas coisas, armadura, nem nada. E eu te pergunto, de onde veio tanta coragem de um menino? Estavam ali pessoas especialistas, né, em guerra, que sabiam lutar, que tinham muita experiência naquilo, e ele nunca tinha ido para uma batalha, ele não tinha nem armadura, nem nada. E ele fala, não, quem que é esse cara para afrontar o meu Deus? Eu vou lutar contra ele. Sim, de onde veio tanta coragem? Por isso que eu falei que não tem como falar em coragem na Bíblia sem mencionar Davi, porque é uma coragem assim chocante. Mas se você conhece a história, você vai saber também que teve um preparo por trás para Davi ele se tornar essa pessoa corajosa que ele era, né? Davi ele era pastor de ovelhas e ele matou um urso e um leão. Então, para proteger as ovelhas que ele cuidava. Ou seja, ele, quando eu olho para isso, eu entendo que ele foi fiel no pouco, né? Ele cuidava ali das ovelhas com todo o coração, ele era pastor de ovelhas e ele cuidava ali com todo o coração, com tudo que ele tinha. Ele teve o preparo ali, né, no campo, nos bastidores, quando ninguém via, não tinha plateia, não tinha. Um dia ele se tornou, muito lá para frente ele se tornou o rei Davi, mas ali nos bastidores, sem palco, sem aplauso, sem ninguém, ele foi fiel no pouco. Ele cuidou e deu o melhor com o que ele tinha, com o que estava nas mãos dele ali para fazer. E teve o preparo, né? Claro que Deus estava preparando ele, e ele matou um urso, matou um leão, tudo para proteger aquelas ovelhas. Quando eu olho para a história de Davi, eu vejo que a coragem dele vinha da clareza de saber quem o Deus que ele servia era. Vinha da intimidade e da identidade dele saber quem ele era em Deus. Então aqui nós temos identidade, intimidade, clareza, palavras muito importantes nessa construção que foi o embasamento para ele ser um homem tão corajoso. Porque eu olho para Davi e eu falo assim, meu Deus, eu preciso aprender a ter essa coragem. Se você ler a história, você também vai perceber que ele entendia que a força claramente não vinha dele, mas vinha do Deus que ele servia. Então ele entendia essa dependência que ele tinha de Deus e de que se ele estivesse submetido ao senhorio de Deus, o controle estaria nas mãos do Pai e não nas mãos dele. Então ele entendia que ele era ali uma peça, mas que toda a força, que toda a dependência dele estava no poder de Deus. E agora eu vou compartilhar com você a pergunta que eu fiz para mim mesma quando eu li, todas as vezes que eu estudo esse texto. Vou falar para você também como viver assim, com tanta coragem, tão destemido, sabe? Como viver dessa maneira? Porque vamos ser sinceros, o medo, ele vem para nos paralisar. Deus não nos fez para sermos medrosos, para sermos amedrontados, né? Então, o medo ele vem para nos paralisar. O medo ele vem para nos roubar de viver os sonhos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Isso é óbvio. Toda vez que nós olhamos para os desafios da nossa vida e esquecemos de olhar para o tamanho do Deus que nós servimos, o medo ele toma conta de nós.
Não sei se é só comigo que isso acontece, tá? Vocês me respondam aqui se isso acontece com vocês também. Mas a gente normalmente insiste e escolhe em olhar para o tamanho do desafio, ao invés de focar em olhar para o tamanho do nosso Deus. Ao meu ver, a coragem ela não é a ausência do medo, mas é a fé falando mais alto do que o medo. É sabermos que o medo está ali e escolhermos, porque sim, é uma escolha, olhar para o Deus que nós servimos, apesar do medo. E a reflexão que eu fiz hoje, que eu queria compartilhar com você é: eu tenho escolhido olhar para o tamanho dos desafios ou para o tamanho do Deus que eu sirvo? Porque, gente, quando nós escolhemos aprender sobre o caráter de Deus, ao invés de perder tempo olhando para os desafios, nós tiramos o foco do medo e damos espaço para a coragem entrar em cena. Eu oro para que Deus nos ensine a sermos filhos corajosos nele e a não esquecermos de que quanto mais clareza de quem Ele é nós temos, ou seja, quanto mais nós conhecemos o caráter dele, o que eu acabei de falar, mais corajosos nós nos tornamos. Não esqueça disso. Quanto mais nós dedicamos tempo para conhecer o caráter de Deus, mais corajosos nós nos tornamos. É muito bom ter você aqui para nós juntos refletirmos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. E não se esqueça, a natureza revela quem Deus é. Um abraço e até semana que vem.